Então, o pastor, semana passada, estava falando a respeito da cura interior, né? Falando de alguns aspectos dele, até também da infância dele. E... Obrigado, irmão. Hoje eu vou tomar, que naquele dia eu não tomei nem água. E... Na verdade, nós, seres humanos, nós nascemos, como vamos dizer assim, mais atual, né? Antigamente falaria cartucho, mas hoje é com um HD, né? Sei lá, memória, seja como for que você quiser definir. A gente nasce zerado, sem medo, sem trauma, né? Sem essas coisas. Se você botar minha filha ali em cima ali, eu acredito que se eu pedir para ela pular, ela pula, porque ela confia em mim. Agora a gente, será que vai? Que algum dia você já caiu, você já quebrou alguma coisa, já torceu seu pé. Isso eu estou dando exemplo só simples. Mas a gente vai passando por certas situações na nossa vida que vão criando traumas, vão criando feridas dentro da gente. E como o pastor falou na semana passada, a gente dando continuidade, nós somos um ser, deixa eu só ler aqui direitinho para não falar errado, tricotômico, que é composto de 3 partes, que é de corpo, alma e espírito. E você pode ver que a maior parte das estruturas, você vê esse tripé aqui, ele está bem apoiado com 3 partes. Essa cadeira tem mais de 3, então está bem apoiado, digamos assim. E se uma parte dessa falhar, a gente começa a tropeçar, ou a gente vai cair, a gente não flui, né? E a gente vai vendo muitas pessoas, até dentro mesmo das igrejas, que estão muito feridas. Coisas lá da sua infância, coisas que passaram dentro da sua casa. E às vezes eu mesmo julgava, às vezes algumas pessoas, falava assim, poxa, mas fulano é da igreja, fulano é de oração, fulano busca, faz, acontece, mas quando pisava no calo, não é? Aí você fala assim, mas que Espírito Santo é esse que está dentro dessa pessoa? Mas não é. É porque a ferida ainda está aberta lá dentro. Deus está tratando do Espírito. Ela está combatendo contra a carne, mas a alma ainda não foi tratada. E a Bíblia fala, em Eclesiastes 7:29, foi isto, porém, que descobri, que Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Então Deus fez um homem perfeito. E às vezes a gente vai buscando coisas para a nossa vida, que nós mesmos às vezes buscamos para também nos ferir, né? Como foi falado da cegueira espiritual, do porão. São coisas que a gente está ali deixando aquilo dali. E é como dizer assim, um lixo emocional, que a gente fica guardando aquilo dali, né? Um desejo às vezes de vingança. Eu falo, esses dias, meditando nessa palavra, eu estava vendo coisas assim, avaliando até a questão lá da minha infância, coisas como agia com meus amigos, e eu sempre tive um bloqueio com pessoas assim, que eram mais... queriam impor as coisas, queriam dominar, digamos assim, a partida lá de futebol, ou queria ser o melhor ali, e eu me recuava. Eu sempre tinha sido assim. Sempre fui assim, até nos meus relacionamentos. Quando eu tinha minhas namoradas, digamos assim, eu não falava o que eu pensava, o que eu achava, se eu estava gostando ou não. E eu sempre sofri com isso, porque uma vez uma virou e falou, sabe por que eu estou terminando com você? Que você não fala o que você pensa, você não fala que para você tudo está bom, tudo está beleza. E eu estava me sufocando, mas era um bloqueio que eu tinha dentro de mim. Aí a bola da vez foi Janaína, né? Porque eu falei, agora eu vou falar tudo que eu penso. Mas graças a Deus que eu falo tudo que eu penso, porque hoje a gente tem um relacionamento saudável, porque um sabe o que o outro está pensando. Mas existem situações que acontecem, eu estou falando aqui de exemplos, digamos, fáceis, né, de lidar assim, né? Mas, às vezes a gente vai ver situações, às vezes, pessoas que passaram por um abuso sexual quando criança, pessoas que sempre foram violentadas, pessoas que foram sempre traídas, né? E isso, por mais que às vezes a gente esteja dentro da igreja, às vezes a gente se depara com esse tipo de situação e não consegue fluir, a gente não consegue se libertar disso. E como comparar, Deus tem algo sempre bom para derramar sobre a nossa vida. E a palavra de Deus é como se fosse comparar a um bule. Vamos comparar aqui 3 partes: a garrafa,
o coador e a água. O bule que vem com a água é o que está lá limpinho, que é de Deus. Você pode limpar o seu corpo, mas se no coador, onde vai passar essa água, onde a gente estava falando de café, né? Hoje trazendo para esse aspecto. Se um coador desse aí você deixar em cima de um copo, de uma mesa lá com alguma coisa de gordura, se tiver sujo, a garrafa está limpa, o bule está limpo, a água está limpa, passou no coador, passa aquele gosto para o café. E assim às vezes a nossa vida. Deus está derramando coisas novas sobre nós, coisas limpas, coisas boas, aí passa pelo filtro que é a alma e reflete no corpo de forma diferente. Porque Deus tem tantas coisas, às vezes como naquela quinta-feira que eu falei a respeito da transformação da família, às vezes você fala assim, mas você não sabe a luta que eu passei, você não sabe como que eu estou lá dentro da minha casa. Então, porque a gente não se curou disso aí, a gente não tratou essas coisas. Aquela situação, exemplo do que minha esposa passou, foi um trauma. Quantas coisas geram trauma na nossa vida? Tem gente que bate o carro e nunca mais dirige. Tem gente, já pensou, quem cozinha aqui? Poxa gente, tem pouca gente cozinhando, hein? Cozinha também, irmão? Quem já se queimou alguma vez? Vocês desistiram de cozinhar por causa que se queimou? Na verdade, às vezes a gente vai se ferir na nossa vida. Só que a diferença é como que a gente vai agir na próxima vez. A próxima vez você já vai botar uma luva, principalmente para tirar alguma coisa do forno. Você vai apagar o fogo, vai botar um negócio ali, vai esperar esfriar, enfim. Mas essas situações não tem que fazer a gente parar, não tem que fazer a gente ficar ali prostrado. E isso eu falo, tem pessoas que às vezes estão anos dentro da igreja e não conseguem fluir, não conseguem às vezes crer nessa plenitude que é a salvação dele. Porque em Salmo 53, 4, 5, você pode botar aí para mim, irmão? Salmo não, perdão, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Volta no 4, por favor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus está falando, Jesus não, na palavra de Deus é nessa parte. Ele fala que Ele levou nossas enfermidades, está ligado a esse corpo aqui. As nossas dores, está ligado à nossa alma. E as iniquidades, está ligado ao espírito, que são as partes morais, essas coisas todas. A salvação de Deus, ela é plena. Ela vem para curar a enfermidade, ela vem para curar dores da alma, e ela vem para curar nosso espírito também. Só que se uma dessas aí vezes não acontece, a gente não está usufruindo desse benefício que Deus deu para nós. São feridas às vezes, por exemplo, tem pessoas que às vezes falam assim, eu testemunho isso, pessoas próximas, que às vezes não quer mais ir na igreja por conta de uma decepção que sofreu com alguém, não quer mais servir a obra por causa de alguém. Aí é fácil a gente falar, né? Não, meu irmão, mas você tem que olhar para Jesus. Mas só quem passou sabe. Mas Deus tem o poder para curar isso aí. E sabe o que é o grande problema? Às vezes a gente está cheio de juízes dentro da igreja, e a gente está precisando de mais sacerdotes, pessoas para cuidar das nossas feridas. Porque às vezes do nosso lado tem gente sangrando. Do nosso lado às vezes tem pessoas que estão com uma estaca ali fincada ali, e às vezes não sabe como fazer, e às vezes está precisando de você que talvez, comigo não acontece isso. Ajuda, porque o que você passa hoje, com certeza é para ajudar alguém amanhã. Com certeza. E às vezes, a gente vê em filme, quando a pessoa às vezes leva uma espada, ou seja lá uma lança, tem gente que fica lá com aquela lança ali, né, porque sabe que na hora que tirar vai doer. E às vezes a gente fica mantendo aquilo dali. Aquilo está fazendo bem, fisicamente falando. Só que quando a gente tira isso aí no sentido espiritual, Deus ele derrama o bálsamo dele para curar. E assim,
as feridas da nossa vida. Eu tenho uma cicatriz aqui, que não dá para ver daí, que uma vez eu fui ajudar lá na obra, aquelas telhas galvanizadas, eu estava ajudando a descarregar e os caras estavam com luva e eu sem. Aquilo bateu aqui que foi quase no osso. Gente, aquilo doeu tanto. Aí tinha dia que eu ia fechar assim, que a pele estava esticando, chegava a doer, né? O nervo, né? A pele restaurando. Hoje isso aqui é só uma lembrança. E assim tem que ser as coisas que a gente passa na nossa vida. A gente às vezes fica guardando rancor de outras pessoas. A gente fica achando que, por exemplo, posso usar seu exemplo? Janaína sempre foi traída nos relacionamentos dela. O que você acha que ela pensou quando ela me conheceu? Eu ainda sou mais novinho que ela, por acaso. Aí que ela ficou mais preocupada. Vai arrumar uma novinha, né? E um dia Deus curou isso nela. Graças a Deus. Posso te dar outro exemplo também? Que eu acho que eu gosto de usar exemplo prático. Porque se a gente falar lá do fulano, mas fulano lá, fulano, mas é dentro da nossa casa às vezes. Janaína tinha um trauma com o pai dela. O pai dela nunca foi presente. Posso falar? Traiu a minha sogra. Então esse foi o espelho que a Janaína tinha de família. E sabe o que ela falava? Que ela nunca ia casar. Que ela ia fazer, se tivesse um dia ter filhos, ia ter que fazer inseminação artificial. Mas um dia ela pediu a Deus que Deus preparasse um homem de Deus para ela e que honrasse e respeitasse ela. Mal sabia que eu estava sendo preparado nessa história. E eu falo assim, mesmo depois de Deus conceder a bênção, ela se deparava ainda com essas situações. Às vezes tinha momentos, às vezes algumas coisas que ela ainda tinha ciúme. Tinha situações que às vezes ela pensava assim. E essa questão do pai, eu lembro que um dia ela falou assim: Rafael, eu tenho que ir lá conversar com você um negócio lá. Aí eu falei: rapaz, acho que ela vai querer terminar comigo. Quando ela chegou lá, ela falou a respeito do pai dela. Eu falei: puxa, mas é só isso aí. Porque o pai dela chegou um dia a ser preso. Ele matou uma pessoa dentro da cadeia, né? Eu falo isso aqui, não é para desonerar o que ele fez, mas são exemplos assim que talvez, às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, mas essa família ali é perfeitinha, né? Aquela família ali vive tão bem. Cara, mas também tem feridas, tem coisas a serem curadas. A Janaína tinha essa carência, essa ausência de presença paterna. E muitas vezes as pessoas, quando estão passando por isso, buscam um relacionamento às vezes com uma pessoa mais velha, para procurar naquela pessoa a figura que faltou lá atrás. Eu lembro assim de exemplos bobos, por exemplo, falavam assim: ah, você é muito estabanado, você não leva jeito disso aí, não bota a mão nisso aí não, senão você vai quebrar, você vai chutar. E aquilo sempre me bloqueando, até que um dia eu venci isso. Hoje eu trabalho com serra, trabalho com máquina cortante, graças a Deus nunca me machuquei. Fui me machucar no dia com a telha. Eu estou dando sempre exemplo só assim, porque talvez você ouviu desde pequeno da sua mãe, do seu pai, talvez, que você nunca ia ser nada, que você não ia ser feliz dentro do seu casamento, que você não vai conseguir alcançar nada na sua vida. Só que essas palavras, às vezes a gente vai guardando. Foi falado lá atrás de porões. Às vezes a gente está guardando isso lá, a gente está deixando isso acumular. Talvez uma experiência dentro do casamento, uma experiência no trabalho. São tantas coisas que a gente pode abordar aqui. Mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui e Ele quer nos curar. Ele quer nos fazer, como em Romanos diz, que nós somos novas criaturas. Na tradução do grego diz que fez de novo. Sabe o que é você vir todo quebrado, todo ruim? Aí quando Jesus chega, Ele quer te fazer de novo. Como lá fala do oleiro, agora eu não lembro o capítulo, o versículo, perdão. Mas que quando aquele vaso quebrou na mão do oleiro, ele pegou e começou a fazer tudo de novo, para fazer do jeito dele. Só que tem um detalhe: somos nós que temos que permitir. Somos nós que temos que deixar Ele agir no nosso ser. Tirar as coisas que estão agarradas, os carrapichos, essas coisas que a gente está trazendo na nossa vida e que não está trazendo benefício nenhum.
Existem alguns aspectos que às vezes as pessoas vão reagindo, é igual uma coisa que eu mudei esse conceito depois de um tempo. Eu achava que pessoa que era crente não podia ter depressão, não. Eu tinha essa mentalidade. Eu falei assim, mas como é que o Espírito Santo está ali dentro, não vai ter depressão? Essa alegria do Senhor, nossa força? Às vezes a gente fala assim, né? Só que são pessoas que não tiraram esse lixo emocional lá de dentro. Gente, se a gente se meter em determinadas situações, a gente vai acumulando esses lixos. E por mais que o Espírito Santo queira agir ali, a gente vai dar brecha para isso acontecer. Aí você vai falar assim, mas poxa, Deus não está ali? Ele está querendo agir, mas tem que curar, tem que sarar. A pessoa tem que se deixar permitir ser curada. Aí a gente vê pessoas que vivem ameaçando, vivem chantageando, sente-se constantemente confuso. Pessoas que às vezes falam assim, escolhe isso aqui. E eu não sei não, você que sabe. Foram traumas lá atrás. Sentir-se constantemente confuso, jamais admitir erros. Tem gente que tem um problema sério de assumir que está errado, porque talvez um dia foi muito corrigido, aí hoje ele não aceita, ou ele quer ser certinho, não. Ele acha que nem eu comentei, né, no dia lá, ele só acha que está errado no dia que ele achou que estava errado, né? Racionalizar todas as situações, sentir prazer no infortúnio do outro. Aqui usou uma palavra mais chique aqui, né? Mas sentir prazer na desgraça do outro. Eu não sou feliz, ele também não vai ser, né? Ou graças a Deus que ele se deu mal. Às vezes a gente não fala, mas pensa. Desqualificar o sucesso do outro. Ah, fulano conseguiu, mas é porque ele teve sorte. Eu só vi uma coisa assim na vida, onde vem o sucesso antes do trabalho. É no dicionário. Do resto, acontece por algum motivo. Ser hipocondríaco, pessoa que tem mania de ficar tudo quer tomar um remédio. Isso tudo são inseguranças dentro da gente. Tem pessoas que, se você chegar e falar assim, e fulano, esse negócio você sentiu, às vezes é só uns gases, só alguma coisa comum. A pessoa já acha que está com infarto, já começa com isso, começa com aquilo, e vai em médico e faz, acontece, às vezes não tem nada. Aí vai falar assim, ah, mas isso é mania. Não é mania, não. Isso aí são coisas da nossa mente. Ser ciumento, como foi falado, ser triste, comparar compulsivamente, possuir dinheiro e não usufruir dele. Tem gente que tem dinheiro e não é feliz. Tem gente que gasta rios de dinheiro, espicha nariz, tira nariz, conserta a orelha, né? Agora tem gente que quer botar cabelo. Tem uns caras agora que estão cortando o cabelo, deixando igual o carecão, que é o calvão de cria, que o pessoal fala. Eu falo assim, as pessoas estão sempre tentando achar que os problemas estão do lado de fora. Tem gente que é só uma casca. Ali você olha e você fala, rapaz, é uma pessoa perfeita. Mas só o travesseiro sabe as lágrimas que descem lá. Tem dificuldade para dizer não. Sentir-se sem mérito diante de elogios. Eu tinha um pouquinho disso, que eu achava que aquilo ia inflar meu ego. Às vezes pessoas sem elogiar meu trabalho, hoje não, falou, poxa, obrigado, né? São coisas pequenininhas. Viver sob angústia, ter sua vontade enfraquecida, pensar que o mundo arquiteta contra si. Você está no lugar, você acha que todo mundo está implicando com você, que todo mundo está olhando para você, sendo perseguição. Ter timidez paralisante. A gente ser tímido, eu, por exemplo, vocês falam assim, ah, mas esse cara não é tímido. Eu sou tímido. Eu quebro a minha timidez com a brincadeira, às vezes. Hoje eu tenho trabalhado mais, mas eu sou muito tímido. Mas não é uma timidez paralisante ao ponto de você não conseguir fazer nada. Ter pesadelos constantes, não ter prazer sexual no casamento. Pessoas que sofreram muito nessa área, se foi abusado por alguém, ou se sofreu um estupro, seja lá qual for a natureza desse aspecto, ela vai ter uma dificuldade dentro do casamento. Vai ter uma dificuldade de se relacionar com outra pessoa. E às vezes você escutou assim, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Eu acho engraçado que sempre fala isso. Fala que só muda de endereço, mas está sempre procurando outro, né? Se é tudo igual, para que você está escolhendo? Não é? Mas assim, levando para o aspecto dessa questão do casamento,
Se a gente não for curado dessas coisas, a gente vai sofrer dentro dele. Como eu falei, essa questão do ciúme, essas questões desses traumas. E aqui fala masturbar-se também compulsivamente, pessoas que têm esse hábito. Tudo isso são vazios, são carências da nossa alma. E só tem um que pode curar. Psicólogo ajuda. A gente fala às vezes assim, como eu falei da questão da depressão que eu não aceitava. É igual psicólogo. O psicólogo, ele não vai controlar o avião. Ele não vai pilotar o avião. Mas ele vai te dar, ele vai ser como um controlador de voo. Ele vai te mostrar onde está a pista. Você não vai descer com tudo lá e se arrebentar. Então existem casos que vão ter que se recorrer a esses recursos, digamos assim. E são abençoados por Deus, porque são pessoas que estudaram para aquilo dali. Mas sempre lembrando que o principal disso tudo, temos que buscar a Ele. Hoje que Deus está mostrando, talvez aqui uma palavra bem breve, mas sabe que a gente venha estar expondo ao Senhor essas feridas. Deixa Ele tratar, deixa Ele cuidar de você. Tira esses rancores, sabe? Pessoa que gosta sempre de fofoca, de treta, é gente ferida. E a gente tem que deixar Deus tirar essas coisas, a gente se alimentar de coisas boas, porque fala que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque a gente é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar. Eu, por exemplo, estou um pouquinho acima do meu peso, eu tenho que me cuidar. É uma responsabilidade minha. Mas eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar do meu espírito. E nós, cada um de nós, cada um que está aqui, nós somos os gestores ou gerentes, ou somos os donos nesse aspecto dessa gerência. É você que tem que gerenciar a sua vida. Porque lá Deus, quando nos fez, você vê que não tem um DNA igual ao seu, não tem uma digital igual à sua. Deus, embora tenha uma multidão, esse dia eu estava lá em Niterói, vendo aquele monte de gente de passar, eu falo, gente, quantas pessoas, quantas coisas passam na cabeça. E Deus conhece a particularidade de cada um. Deus trata no todo, mas trata no individual. Eu estou aqui, eu não sei o que cada um viveu, mas Deus sabe. Em 1 Coríntios 15, 47, 49 diz, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então hoje vocês estão se deparando com algo que talvez às vezes a gente passa despercebido, mas a palavra de Deus, ela vem para nos tratar. Ela vem para entrar e falar, deixa eu tirar isso aqui, ó. Isso aqui não é bom. Entendeu? A palavra de Deus, ela mostra, ela vem tratar das nossas vidas. Terceira João 1:2 diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. O pastor falou na semana passada que às vezes a gente tem problemas na nossa saúde por conta de problemas aqui dentro. Foi feita uma pesquisa numa universidade daquelas famosas lá dos Estados Unidos, que é Oxford, não sei se é dos Estados Unidos ou da Inglaterra, não lembro. Mas falando que a maior parte dos problemas de hipertensão, taquicardia, esses problemas psicossomáticos são ligados a problemas internos nossos. Hoje você vê as pessoas aí tudo correndo igual as loucas, estressadas, morrendo de infarto cedo, com depressão, com síndrome do pânico, com tantas coisas. Por quê? Só estão cuidando do exterior, só estão buscando as coisas de lá de fora. A gente está muito acelerado, a gente tem que botar às vezes o pezinho no freio. Vamos se cuidar, vamos cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vida. A irmã está ali, graças a Deus, né, irmã? Deus curou. Mas eu falo assim, não é um momento ruim a gente ficar ali sentindo aquela dor, digamos assim, na coluna. Essa é uma dor física. Como que incomodou, não foi? Graças a Deus, Deus restaurou a saúde da nossa irmã. Agora, imagina a pessoa que sente isso aí a vida toda na alma.
que a gente venha permitir que hoje Deus venha a tratar das nossas vidas, curar nossos traumas, curar nossas feridas. Deixa Ele tirar, gente, essa estaca que está aí fincada, que você fala assim: ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, deixa Jesus transformar. Vamos trocar o filtro, vamos deixar Jesus fazer um bom café da nossa vida, digamos assim, comparando no termo que eu falei. Sabe por quê, gente? Quando a gente estiver curado, automaticamente a gente vai curar outras pessoas. Isso vai ser natural. E a gente vai entender, porque a gente nunca pode julgar alguém sem antes conhecer a história dela. Eu tenho uma cachorrinha lá em casa, que a gente adotou ela, e até hoje ainda, às vezes, quando a gente pega a vassoura às vezes para varrer o quintal, ela, ó, isso, comparando só um exemplo bobo, eu não ia bater nela com vassoura, só que ela está sendo um pouco entendendo que ela está ali no ambiente que é o quê? Para dar carinho, para dar cuidado. Se você lá atrás não viveu isso, você não tem que reproduzir isso agora dentro da sua casa. Se você não teve carinho, se você não teve um pai, Deus é pai. Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você. Sabe, vamos fazer da nossa casa um ambiente diferente, vamos deixar ele fluir de forma diferente. Não é porque eu lá atrás, mas sempre falaram assim comigo, eu vou falar assim com os outros também. Não, vamos ser diferente. É difícil, gente. Eu falo assim, a gente mudar é difícil. Eu lembro uma vez que teve uma dinâmica no meu trabalho, já estou encerrando, e botava uma etiqueta na testa de cada um, e a gente tinha que falar do defeito do outro sem falar o que estava na testa. E para todo mundo foi só uma dinâmica comum, e na minha estava escrito egoísta. Aí eu falei, egoísta? Por quê? Aí eu fui indagar meu patrão, né? Mas por que você falou? Não, deixa isso para lá. Eu falei tanto até que ele confessou o que foi. Aí ele começou a me mostrar as situações, mostrar as coisas. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu estava de carona com o carro, no carro de um rapaz. O carro dele enquiçou. Eu saí do carro e fui para outro, eu não ajudei ele. Minha sogra lá em casa, eu na época estava mais duro, sim, mas não justifica. Eu gostava de refrigerante, ela também. Quando ela ia lá em casa, eu escondia no fundo da geladeira. Quando eu ia fazer um bife, o maior era o meu. Quando a gente ia na locadora, que na época ainda tinha, eu dava sempre um jeito de Janela escolher o filme que eu queria. Cara, aquele dia eu bateu uma ficha, eu falei, rapaz. Aí eu cheguei em casa, já tinha chorado já. Cheguei em casa para confessar para ela. Falei, é? Aí descascou mais ainda. Mas foi uma cura. Hoje, mudei. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma coisa boba, mas que me prejudicava na minha vida. Eu falo assim, na época eu trabalhava de gerente numa loja, e final do ano a loja dava cestas básicas para os funcionários. Eu cobrava gasolina para levar. Aí um dia, nesse dia que eu decidi, eu falei, eu vou levar para todo mundo, eu não vou cobrar R$1. Rapaz, fui em cada buraco. Mas aquilo me fez tão feliz. Por isso que Jesus vem falar que é mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. Sabe o que eu acho legal? Tá tudo na palavra de Deus. Aí vem a questão lá do porão, da cegueira, que a gente não vê essas coisas. Então que hoje, que se tratar aqui ainda vai ser em outros dias das próximas quintas-feiras, que tudo isso que está sendo exposto, deixa Jesus cuidar, deixa Jesus tratar. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, a gente vai romper, como o irmão estava aqui pedindo batismo com o Espírito Santo, que esses bloqueios que impedem talvez o Espírito Santo ser pleno na nossa vida, isso caia. Deus não escolheu
pastor, Deus não escolheu diácono, Deus escolheu você. É você que Ele quer usar. É você que Ele quer transformar, Ele quer fazer coisas novas. Mas deixa Jesus cuidar dessas feridas. Amém? Vamos ficar de pé?